E aí, vamos na vitória do Bahia ou é muito arriscado? O Bahia caiu de desempenho aí recentemente? Exato. Eu me apego um pouco a isso, tá? O Bahia caiu um pouco de desempenho. E eu tô achando essa odd baixa, tá? Eu não considero um favoritismo tão grande assim para o Bahia. Copa Libertadores, agora com Bahia e Atlético Nacional da Colômbia, né? O jogo vai ser na quinta, às 9 da noite, lá na Fonte Nova, a terceira rodada. O Bahia que tá bem, né? Na Libertadores, um empate e uma vitória. O Bahia que tá bem na temporada, né? Como um todo. Jogou a pré-Libertadores, conseguiu se classificar, tirou o The Strongest, né? Tinha o fator altitude ali que poderia atrapalhar, depois tirou o Boston River e chegou aí na fase de grupos da Copa Libertadores e mais uma vez está bem. Enfim, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma analisada aí nas duas equipes, né? Como chegam para essa partida. O momento parecido do Bahia é um pouquinho melhor ali, tá? Vamos rapidamente ver a tabela de classificação, porque é o grupo dos nacionais esse aqui, né? Temos o Internacional, o Atlético Nacional, o Nacional do Uruguai e temos o Bahia. E interessante já, porque a gente tá gravando esse vídeo aqui depois de já ter tido o... Internacional. Inter 3x3. Jogaço, né? O Nacional fez 3x0 no intervalo e o Inter foi buscar o empate. Então a gente tem ali uma discrepância de quantidade de jogos, né? O Inter já jogou 3, o Nacional também, e Bahia e Atlético Nacional tá ali. O Bahia pode assumir a liderança, né? Exatamente. Uma vitória do Bahia significa aí ele assumir a liderança do grupo com todos os times com a mesma quantidade de pontos, né? E assim... O Internacional é invicto ainda também e o Bahia pode seguir invicto também. Vamos para os dois brasileiros, né? Aí, muito bem. O Bahia que até caiu de rendimento, né, nas últimas rodadas, venceu o Ceará 1x0, mas ali com um gol num pênalti bem polêmico, né? No finalzinho do jogo, aí jogou muito mal contra o Cruzeiro, não Esse viu aí a cor da bola, 3x0. Contra o Mirassol empatou em 1x1, né, um jogo que também levou sustos ali, poderia até ter perdido. Aí antes disso era uma boa sequência, né? Venceu o Nacional fora, 1x0. Conseguiu jogar bem contra o Santos, até merecia a vitória em determinado momento, mas acabou empatando 2x2. Empatou com o Inter em casa, 1x1, um jogo que ele foi melhor que o Inter, né? Criou muito mais, mas acabou não aproveitando. E contra o Corinthians ele empatou em casa também, mas um jogo que ele ficou com 1 a menos, né? Durante todo o segundo tempo, praticamente. Mas, de fato, que o Bahia já não passa a mesma segurança de antes, hein? E tá empatando muito também, né, velho? 4 empates nos últimos 7 jogos. Esse jogo contra o Cruzeiro destoou muito, né? O Bahia, beleza que ele caiu de rendimento, mas foi muito mal contra o Cruzeiro, tá? Surpreendente até. E contra o Ceará também, né, velho? Só veio conseguir o golzinho no final, como você bem mencionou. E tem pela frente aí o Atlético Nacional, né, velho? A equipe que é muito tradicional do futebol colombiano, que perdeu o último jogo que disputou para o Deportivo Cali, né, por 1x0. Antes disso havia metido 4x1 no Boyacá Chicó, empatou contra o Milionários, outro jogo difícil também, em 0x0. E na Copa Libertadores, acho que é importante a gente destacar, ele bateu o Nacional por 3x0, amassando, podia ter sido uma goleada até, coisa de 5-6 aí esse jogo, mas tomou um amasso do Inter também, tomou um 3x0 do Inter. Então, assim... É um time que em casa tem um desempenho muito melhor que fora, né? Eu ia falar isso. Até no próprio campeonato colombiano, né? Ele vence aí a maioria dos jogos, mas quando é como visitante, ele perdeu já... pro Bucaramanga por 2x0. De fato. É um time que longe dos seus domínios aí ele empatou com o Milionários, ele perdeu do Deportivo Cali, já em casa ele tem uma sequência de vitórias. Não vem nem fazendo gol, tá? Fora de casa. 4 jogos consecutivos fora de casa que ele não marca gol. Bom, então é isso. Vamos pro nosso momento Bet Nacional. E aí, vamos na vitória do Bahia ou é muito arriscado? O Bahia caiu de desempenho aí recentemente? Exato. Eu me apego um pouco a isso, tá? O Bahia caiu um pouco de desempenho. E eu tô achando essa odd baixa, tá? Eu não considero um favoritismo tão grande assim para o Bahia. Até acho que pode sair vencedor, mas vai ser um jogo difícil ao meu ver, tá? Então assim, vamos lá. O Bahia, ele tem um estilo de jogo muito ofensivo que condiciona para muitos gols normalmente, né? E eu tenho esse meu pezinho atrás aí na vitória seca do Bahia. Por exemplo, um 1x1, eventualmente, eu não descarto. Acho que é um placar muito factível, tá? 2x2 também, eventualmente, enfim. 2x2 eu já acho mais difícil, porque o Atlético Nacional fora de casa, ele também já deixa um pouco a desejar. Mas eu acredito que o Bahia não perde e tende a ser um jogo minimamente movimentado. Então, ao invés de pegar uma vitória seca do Bahia, eu prefiro ir no empate ou Bahia, o dupla hipótese, combinado com mais de 1 ponto sem gols no jogo. Aqui eu já gosto. Por quê? Se o Bahia apresentar um futebol muito bom, como foi ali coisa de, umas 3 semaninhas atrás, como vinha jogando, né? Jogos de Bahia muito movimentados, eu acho que pode muito bem aí vencer por um 2x0, um 2x1, 3x1, enfim. E essa aqui vai dar bom. Se o Bahia não jogar tão bem como tem sido os últimos jogos, o Atlético Nacional acabar deixando seu golzinho e for 1x1, aqui também vai dar green. A gente observa que o Bahia empata muito. Foram 4 empates nos últimos 7 jogos. Teve 1x1, por exemplo, em casa contra o Mirassol, recentemente. Então eu acho que pode ser também que isso aconteça. Contra o Corinthians foi 1x1, contra o Inter foi 1x1 também. Isso. Então assim, 1x1 é um placar muito factível ao meu ver, pode acontecer. Então eu prefiro essa opção aqui, eu acho que ela acaba sendo mais segura, mesmo sendo um oddzinho um pouco mais baixa, a gente se expõe menos ao risco. Muito bem, então então aí no Criar Aposta, dupla hipótese do Bahia e o mais de 1.5 gols no jogo. Sim.